É com muita alegria e agradecendo a Deus por essa oportunidade, mais uma vez estarmos aqui para ministrar a palavra do Senhor. E gostaria que cada irmão permanecesse em atitude de oração, de adoração, porque Deus ainda vai falar. Ele é Jeová, Ele é poderoso, Ele faz muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos. Não acredite em coincidência, você está aqui, um por acaso não. Deus trouxe você até aqui. Você crê que Deus trouxe você até aqui? Deus quer mudanças reais. Deus quer mudanças profundas e verdadeiras. Muito mais do que um religioso, uma pessoa religiosa. Quer relacionamento. A mensagem de Deus nesta noite, ela é intencional. É para você, para seu coração. Verdade que a gente percebe que cada vez os religiosos têm aumentado. Quantos religiosos? E Jesus Cristo, na sua vida aqui nesse mundo, Ele encontrou muitos desses que tinham uma religião, que tinham uma identidade religiosa, participava de um culto, participava de uma igreja, mas não tinha ainda o conhecimento da salvação, não tinha relacionamento com Deus. Tinha até, como eu falei, uma Bíblia em casa, ele conhecia o que já circulava na época, era alguém que liderava uma sinagoga, era um líder de sinagoga, e faltava uma coisa na vida desse jovem, um homem rico, um homem bem-sucedido, de forma, do ponto de vista social, exterior, era alguém com requisito para fazer parte de qualquer grupo religioso, era alguém talvez de uma conduta inquestionável para o homem, e teve um encontro com Jesus Cristo. E Jesus Cristo falou para aquele jovem, olhando nos olhos dele, o amou, porque Jesus ama você. Você que está aqui nessa noite é amado por Deus, mas está faltando, quem sabe, uma coisa, um relacionamento, compromisso. Há muitas pessoas que não têm compromisso mais com Deus, nem com a sua obra. Talvez seja aquele que serve à distância a Jesus, mas não tem um compromisso. Até promessa, um dia eu chego, um dia eu vou. Antes da minha morte, um dia eu chego, no fechar dos meus olhos, eu entrego minha vida a Cristo. Alguns dizem até que entregaram, mas ainda não se manifestaram a favor de Cristo, pregando sua palavra, anunciando o seu evangelho. São pessoas religiosas, extremamente religiosas, mas ainda falta um novo nascimento. Jesus Cristo teve contato com doutores da lei, imagina só, pessoas que têm um conhecimento, peritos, e Jesus disse assim, não te admire se eu te disser uma coisa, você precisa nascer de novo. E Jesus Cristo falava de coisas espirituais, ele chegou a dizer, eu falo de coisas terrenas, você não entende, se eu falar coisas espirituais, não te admire, você precisa nascer de novo. Você tem pensado na obra de Deus? Você está me escutando nessa noite, ou você está aproveitando para conversar até nessa hora? Presta atenção, Deus está presente. É tão difícil às vezes, sabe, irmão, num culto, a gente tem essa visão aqui. Por favor, preste atenção. Eu queria pedir que a igreja baixasse sua cabeça, feche seus olhos, queria orar. Você de casa, humildemente, eu peço a você de casa também que ore nesse instante, pedindo que Deus se revele a você. Seja uma noite de domingo diferente. A gente está acostumado a entrar dentro da igreja e sair do mesmo jeito. E Deus quer ter algo, um encontro especial com você nesta noite. Algo especial no teu coração. Eu estou vindo de um acampamento, irmão, de jovem. E vi muita coisa Deus operando ali. E vi muitos jovens também distanciados, tentando uma aproximação com Deus. E às vezes, a religião não permite a forma de ser. Não tem mais aquela alegria, já não chora na presença do Senhor, já não tem motivação de ganhar uma alma. Você já pensou sobre isso? A quem você já levou a Cristo na sua vida? A pessoa que você falou do poder de Deus, do Evangelho? Deixa eu orar nesse momento. Pai querido, eu quero te agradecer por mais uma oportunidade, ó Deus. Estamos aí, ó Deus, praticamente final do ano já, o último domingo do mês de outubro. 10 meses desse ano que esse púlpito tem sido usado, ó Pai, que os jovens têm cantado, que os jovens têm ministrado, o ministério do louvor, ministério de adoração. Ah, meu Deus, quantas mensagens, quantas palavras, e o Senhor, meu Deus, tem usado aqui esse espaço, ó Deus, para a glorificação e exaltação do seu santo nome. Obrigado, meu Deus, porque a Bíblia tem sido aberta aqui, ó Pai, para falar a tua verdade, ó Deus.
um púlpito comprometido com a Tua palavra, com a verdade, reconhecendo, ó Deus, quanto nós precisamos melhorar, meu Deus. A mensagem que não é do homem que está pregando, não é do pregador, a mensagem é do Senhor, é o Senhor que se revela, Pai, em nossas vidas. Meu Deus, me ajuda a entender esse texto, Pai. O Senhor falou meu coração, mas eu quero pedir que o Senhor também fale a cada um o texto que será apresentado agora, Pai. Ajuda-nos a compreender que o Senhor deseja muito mais do que uma ligação religiosa, um aparecer no templo, ou trazer, quem sabe, até uma oferta, mas a vida ainda está fora do altar. Nos ajuda a compreender isso e nos dá o discernimento necessário. Tenha misericórdia da minha vida, Deus, porque o Senhor me deu uma visão nessa mensagem para esta noite. Que a Tua vontade prevaleça, Pai. Que Teu Espírito Santo esteja dirigindo meus pensamentos, minha vida. E, ó Deus, porque a palavra nem saiu da minha boca e o Senhor já sabe tudo que será proferido nesta noite. E que seja para a honra e a glória do Teu santo nome, ó Pai. Tira de nós, Pai, qualquer empecilho. Ó Pai, nos ajuda a dar atenção exclusiva ao Senhor, Pai, nesses minutos que teremos, não sei se 20 minutos, 25, o Senhor é quem sabe, ó Pai, até onde iremos, mas que tudo seja para a honra e a glória do Teu santo nome, ó Pai. Obrigado por cada vida que chegou até aqui, cada esforço que foi feito, ó Pai, de pessoas que se dedicam, que amam estar na Tua casa, ó Pai, como diz o Salmo de número 84, como diz também o Salmo 122, alegrei-me com os que me disseram, vamos à casa do Senhor. Tem misericórdia daqueles, ó Pai, que não estão em cima de uma cama, não estão no leito do hospital, mas preferem estar em casa, Pai. Tenha misericórdia, dá um despertamento, ó Pai. O que diz o profeta Isaías, buscai ao Senhor, enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto, ó Pai. Quantos estão chorando, porque gostariam de estar na Tua casa e não podem, por conta das dificuldades, enfermidade, estão prostrados numa cama, e quantos saem para todo canto, mas para a igreja não cansados, diz que vai cansar. Tem misericórdia, Pai. E dá mais oportunidade. Fala conosco através da Tua palavra, no nome de Jesus. Vamos dizer amém, irmãos? Salvação, obra de Deus. Você pode repetir comigo? Vamos lá? Salvação, obra de Deus. Lucas capítulo 18, 18. Lucas 18, 18. Vamos ler alguns versículos e chama a sua atenção para essa mensagem, esse sermão, com alguns poucos tópicos baseado na história do jovem rico. Nós tivemos uma visão dessa mensagem ali no nosso acampamento, mas eu quero apresentar aquilo que Deus colocou nesta noite para nós, EBT. Capítulo 18, versículo 18 de Lucas. Lucas 18, 18. Você tem a Bíblia, os irmãos estão ali tentando para colocar também no projetor, mas eu vou lendo a palavra de Lucas, capítulo 18, verso 18, onde vamos ler até o versículo 24. Lucas 18, de 18 a 24. Você tem Bíblia? Pode abrir e pode acompanhar a leitura com o pastor. Certo homem de destaque perguntou a Jesus: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus respondeu: por que você me chama de bom? Ninguém é bom, a não ser um, que é Deus. Você conhece os mandamentos? Não cometa adultério, não mate, não furte, não dê falso testemunho, honre o seu pai e a sua mãe. Então, o homem disse: tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Ouvindo isso, Jesus lhe disse: uma coisa falta a você, venda tudo o que tem, dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois, venha e siga-me. Mas, ouvindo ele estas palavras, ficou muito triste, porque ele era riquíssimo. Versículo 24. Jesus, vendo assim, triste, disse: como é difícil para os que têm riquezas entrar no reino
de Deus. Eu vou ler ainda o versículo 25. Porque é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. O verso 26. Os que ouviram isto perguntaram: Senhor, sendo assim, quem pode ser salvo? Verso 27. Mas Jesus respondeu: o que é impossível para o ser humano é possível para Deus. Bendito para sempre seja o nome do Senhor. Jesus diz claramente: o que é impossível para o ser humano, a salvação não é possível para o homem. E a gente vai procurar, diante de Deus, entender esse texto, a salvação como uma obra divina. Não é porque o homem é bom. E Jesus aqui, ele desenvolve um diálogo com esse jovem, um jovem religioso, extremamente religioso, um jovem versado nas letras, nas escrituras, o que já circulava. E a história desse jovem rico, meus irmãos, é uma das narrativas mais comoventes do Novo Testamento. E Jesus conta essa história. Ela é uma das narrativas mais reveladoras do Evangelho, que fala da graça de Deus. Que não é do homem a salvação, não é porque eu sou e você é bonzinho, não, é porque Jesus é bom. Certa vez eu evangelizava alguém, na repartição onde eu trabalhei, e eu falava para aquele homem, um bom funcionário, exemplar, eu diria até, ele galgou alguns carros na empresa, e uma certa vez eu tive um trabalho com ele, um expediente, eu falei de Jesus para ele. E ele falou assim: eu tenho escutado você aqui evangelizado, entregar literatura, eu particularmente não tenho religião, mas se existir um céu, ele não tinha certeza, eu vou para lá. Eu disse: você vai para lá, por que você diz isso? Ele falou: porque eu sou um bom filho, se eu precisar conversar com minha mãe, eu honro meu pai e minha mãe. Eu sou um bom esposo, a minha esposa, ela faz questão de dizer às suas amigas, à sua família, que Deus deu um marido bom. E também eu dou atenção a meus filhos, eu ligo para eles, eu ajudo meus filhos, e eu sou também um bom vizinho. E eu fiquei escutando, eu me lembrei desse jovem rico. Eu sou isso, eu sou aquilo. Então, se existir um céu, ele não tinha certeza. Certamente Deus vai me levar para lá. Você acredita que tem gente que pensa assim? Outros que pensam, se der 1 quilo de feijão, vai para o céu, 1 quilo de arroz, uma feira, ou vou dar alguma coisa, então Deus se agrada de sim, mas não é isso que leva a gente para o céu. Aquele jovem, quando ele se aproximou de Jesus Cristo, se você notar bem essa leitura, ele faz uma pergunta, a pergunta dele, ele é curiosa. Essa pergunta está no versículo número 18, e é uma pergunta com certa motivação, mas é errada essa pergunta dele. Ele é alguém que experimentou e conquistou muita coisa na vida, porque tinha potencial, era um jovem instruído, era um jovem que tudo que ele colocava a mão dava certo, e ele achava também que poderia, por que não, alcançar a salvação. E ele vai para Jesus Cristo com essa pergunta, e trata Jesus muito bem, com cortesia, muito educado, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Eu fico pensando, qual é o erro desse jovem? Não há nenhum erro em procurar saber isso, mas a motivação dele realmente é errada, e a gente vai entender. Nessa tradução diz assim: certo homem de posição lhe perguntou a Jesus: meu bom mestre, o que eu posso fazer para herdar a vida eterna? Eu nunca comi o pão da preguiça, o que eu tiver de fazer eu faço, e eu consigo. E ele pensava que poderia alcançar a vida eterna. O jovem fez uma pergunta, talvez mais importante da vida dele. Observe, um homem que tinha conquistado tudo, um homem que tinha tudo na vida, mas ele queria saber a respeito da eternidade. Ele fez o mundo, debaixo desse sol já consegui tudo, mas aqui estão falando da eternidade, e eu creio que essa eternidade existe. Agora eu quero saber qual os passos que eu devo dar para conseguir a vida eterna. Muitas pessoas também faz essa pergunta, e aqui, meus irmãos, esse jovem, ele reconhecia que apesar de toda a sua perfeição exterior, ele ainda não conseguia, não tinha certeza de salvação. Há muitas pessoas boas, religiosas, pessoas que dão atenção, não reprovam, se chamam até amiga do evangelho, mas não tem certeza do céu, não tem certeza da salvação. É aquele colega que eu evangelizava, dava uma literatura, fez: eu recebo, mas eu sou uma pessoa muito boa, e se existir um céu, eu vou para lá. Já esse jovem sabia que o céu existia, mas ele queria saber como chegar lá.
e ele disse assim: eu tenho conseguido tudo na minha vida, o que é que falta ainda? E aquela motivação dele, irmãos, dentro, biblicamente falando, estava enraizada em uma teologia das obras. Muitos pensam que fora da caridade não há salvação. Muitas pessoas pensam que fora das boas obras não há salvação. Você vai ser salvo se você fizer. Isso é um engano. A Bíblia diz: pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Jesus Cristo derramou o sangue na cruz do Calvário, e através daquele sangue, Ele salva, Ele perdoa, Ele purifica, Ele transforma, Ele tira o homem do erro, da prostituição, do acomodismo, da mentira, e Ele faz uma nova criatura. Só o sangue de Jesus. Não é a obra do homem. E ali ele disse: o que eu farei? Ele acreditava piamente na vida eterna, e que ele queria conquistar essa vida. E ele pergunta: como conquistar? Um prêmio de bons comportamentos. Talvez ele pensou: eu tenho bons comportamentos, então vou ter uma vantagem muito grande. Impressionante. Se você ler o texto todo, os discípulos perguntam a Jesus depois: se um homem desse não pode ser salvo, quem pode ser? Os discípulos olharam para ele e viram um requisito para ser um dos melhores discípulos. Não perdia culto, não perdia, sabia de cor tudo, honrava pai, honrava mãe. E Jesus Cristo olhou para aquele jovem e disse que faltava alguma coisa. Eu queria chamar a sua atenção, que o bom comportamento não vai levar você, obras não salva. E eu vou dizer uma coisa para você: oração não salva. Vou dizer uma coisa para você também: Salmo 91 não salva. Eu vou dizer algo para você: o seu pai que é crente não pode lhe salvar. Eu vou dizer algo para você: a sua família que é religiosa não pode salvar. Só quem salva é Jesus de Nazaré. Só quem salva é Jesus. Quando o homem tem um encontro com ele, crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e tua casa. A tua casa vai sendo salva na medida que crê. A Bíblia chega a dizer que dois estarão numa cama, um sobe, outro fica. Porque o que sobe é que acreditava. Aquele que não sobe é aquele que podia até vir para a igreja, mas não tinha compromisso com Deus, nem com a sua palavra. Infelizmente, muitas pessoas assim, ou pessoas que andam enganando, pessoas que andam dando golpe e diz que é crente, pessoas que não têm uma vida leal com Deus, pessoas que vivem fazendo coisa e achando que Deus não se importa com isso. Ande com retidão, busque fazer as coisas certas, e o nome do Senhor será glorificado através do teu testemunho. Muitas pessoas dando um testemunho errado, pode pregar, pode cantar, pode fazer o que for, mas ainda não tem uma vida com Deus. Eu quero saber o seguinte: o que eu posso fazer para merecê-la? O que eu posso fazer, me diga por favor, para merecer a vida eterna? E aqui, meus irmãos, é uma pergunta muito forte. E eu vou dizer uma coisa, meus irmãos, fazendo uma aplicação imediata: quantos de nós, ainda hoje, pensamos assim? E até agimos assim? Vê uma pessoa ali, mas eu vou dar uma oferta ali, porque Deus vai me ajudar. Você acha que Deus chegou a dizer para o povo hebreu: eu estou cansado das ofertas de vocês. Eu estou cansado de sacrifício com vocês. Eu vou subir aquele monte com tijolo, ou com um saco de cimento, sei lá, vou fazer um sacrifício. Deus não chama atenção. Sabe qual é o sacrifício que chama atenção de Deus? O sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário, que Ele deu a vida. Por isso que a Bíblia diz, Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, ninguém vai ao Pai senão por mim. Não adianta ter nascido num berço evangélico se você não adora a Deus. Não adianta ser filho de crente se você realmente também não serve a Deus. Tem um cantor do mundo que dizia: não adianta ir para a igreja e fazer tudo errado. Ele tinha razão, faz tempo essa música. Não adianta ir para a igreja e fazer tudo errado. Ele falava em outros termos, mas eu guardava isso. Você faz as coisas olhando de lado, olhando para o mundo, né? Boas obras não salvam. Tem uma irmã aqui que canta muito: obras não salvam. Oração não salva. Cantar no coral não salva. É bonito, mas não salva ninguém. Não. Cantar no grupo aqui, se balançar, levantar a mão, não salva. Quem salva é Jesus. Jesus disse isso. Pode você fazer parte do coro, cantar bonito e ficar lindo, mas não salva se a gente não tem um relacionamento com Deus. Jesus disse: muitos são chamados, viu? Mas poucos são os escolhidos. Jesus disse que os escolhidos passam por uma porta estreita da provação. Mas tem gente que não quer Jesus porque quer a cachaça. Tem que tomar a birita dele. Tem outros que gostam de uma mulher além dele.
e acha que isso está certo, e Deus está reprovando isso. Muitas pessoas acham que deve estar dando um golpe, balão, vive jogando na sorte, apostando em tudo, e acha que Deus... Pois eu quero dizer para você que Deus não está se agradando de ti. Porque Jesus é o único que pode nos salvar. Jesus é o único. Muitas pessoas estão querendo ouvir mensagem adocicada dentro da igreja num dia de domingo. Deus está falando que é preciso mudar. Está na hora de se arrepender. Está na hora de fazer a vontade de Deus. Está na hora de deixar do evangelho de aparência e de mentira. Não vai. Se alguém não quiser vir mais para EBT, eu sinto muito, mas aqui não vai ficar massageando o seu ego. Pessoas que não têm compromisso com a palavra, pessoas que não têm compromisso com Deus, pessoas que não têm compromisso com o evangelho. Pessoas que acham que chega na igreja, senta, vai embora, isso agrada a Deus. E às vezes tem uma vida em casa, brigando com a esposa, maltratando a sua esposa, ou maltratando o seu esposo, seu filho. Deus não se agrada disso. Ah, irmãos, ao contrário, esse jovem, apesar de fazer tudo direitinho, ainda Jesus fez uma exigência para ele. Qual seria o padrão divino? Se Jesus Cristo, ele reprovou esse jovem. Reprovou se ainda faltou uma coisa. A perfeição absoluta. Veja o verso 19, por favor. 18, 19, o que Jesus vai falar. Jesus respondeu: por que você me chama de bom? Chamam de bom por quê? Ninguém é bom, meu jovem, a não ser um. É Deus que é bom, viu? Você é pecador, você é imundo, você precisa nascer de novo. Tem gente que não gosta, não. Eu fazia um seminário, no seminário reformado, teologia calvinista, né? Um pensamento que diz assim, que o homem, a obra dele é trapos de imundícias. Nada que eu possa fazer possa alcançar a salvação. Quem fez o que pode me salvar é Jesus Cristo. Em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu não existe outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Qual é o padrão de Deus? E Jesus aqui foi uma resposta, bom somente Deus. Jesus primeiro escuta aquela pergunta e muda o foco dela. Dá uma nova direção para o foco, perguntando, por que você me chama de bom? Jesus começa a conversar com aquele jovem. Ele chama Jesus de bom e já vem, por que você me chama de bom? E acrescenta, ninguém é bom, a não ser um, Deus. Deus é bom. Irmão, pode dizer que Deus é bom? Dizer Deus é bom. Jesus, ele não nega, irmãos, a própria divindade, mas ele confronta a concepção daquele jovem de bondade, sem conhecer Deus, e falava de bondade, ele não conhecia o Espírito Santo, realmente é o fruto do Espírito Santo, a bondade, e Deus é a suprema bondade, e como ele fala da bondade, sem ele conhecer Deus, bom só tem um, é Deus, e você precisa conhecer Deus. O padrão de bom que você está usando, é o padrão de Deus, que é absoluto e que é perfeito, e o homem é pecador. O salário do pecado é o quê? A morte. Em seguida, Jesus ainda cita alguns mandamentos aqui para aquele jovem, que trata de relacionamento com o próximo, e parecia que aquele jovem estava de boa com aquele relacionamento. A resposta do jovem foi confiante. Tudo isso eu tenho observado. Eu oro antes de dormir. Eu, quando acordo, oro. De vez em quando eu dou uma oferta lá à igreja. Eu ajudo em alguma coisa. Aquele jovem parecia bem, né? E ele pregava e revelava aqui, segundo Cristo, a gente pode entender, sua autojustiça. Ele acreditava ter cumprido a lei perfeitamente. Você acha que, você ainda acredita que tem pessoas que pensam que podem cumprir a lei? O fim da lei é Cristo, o apóstolo Paulo diz, é Jesus que a gente tem que crer, é Jesus que a gente tem que confiar. Aqui, meu irmão, a gente pode perceber que aquele jovem estava completamente enganado. Um jovem rico, um jovem bom, mas a lei de Deus, irmãos, a gente precisa entender que Deus, ele olha o coração. Em Romanos capítulo 3, versículo 20, fala sobre isso. E tentar justificar-se a si mesmo pela lei é um caminho para o orgulho e a religiosidade. Pois ninguém pode cumprir perfeitamente a lei. Tiago capítulo 2, versículo 20, fala sobre isso. O apóstolo Paulo em Romanos capítulo 5, versículo 1, diz, justificado, pois pela fé, temos paz com Deus, através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Só quem pode dar paz a você
Não é 1 quilo de macarrão com um pacote, você dá, é Jesus de Nazaré. E você que tem Jesus, você gosta de ajudar as pessoas, mas você não ajuda para ganhar a salvação. Então, meus irmãos, aqui na verdade, Jesus Cristo está apresentando um diagnóstico profundo da vida daquele jovem. Deixa eu dizer uma coisa a você. Jesus sabe tudo o que está se passando na tua vida. E é admirável o seu esforço de vir para a igreja presencial nesta noite. Mas você percebeu que você anda muito parado na obra? Você percebeu que você às vezes até fala, mas na prática, muitas vezes a gente está distante daquilo que estamos falando? Olha o que é que ele diz aqui, o diagnóstico profundo, a idolatria no coração daquele jovem. No versículo número 22 e 23, ouvindo isto, Jesus lhe disse, uma coisa ainda falta a você. Você já pensou? Depois de você mostrar um relatório tão bonito, Jesus olhar para você e olhar o teu coração, está faltando uma coisa. Eu não tenho essa condição de dizer isso a você, mas Jesus sabe o que está faltando no meu e no teu coração. Jesus disse, falta uma coisa, era um diagnóstico de Jesus Cristo. Jesus disse o que faltava não era mais uma boa ação a ser feita, não, nada disso. Jesus ele está dizendo que não é mais um ídolo para ser derrubado. Às vezes a gente idolatra alguém ou a nós mesmos, nos achando perfeito, idolatra o outro. Jesus Cristo é a nossa única razão da salvação e esperança está em Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. E Jesus dá uma ordem àquele jovem, venda tudo que você tem. Muitos se assustam com essa palavra. Será que Jesus estava querendo o quê? Daquele jovem, venda tudo. Foi um diagnóstico cirúrgico, porque Jesus Cristo foi direto ao ponto daquele jovem adorava. Era o dinheiro, era a sua riqueza, a sua confiança estava no seu patrimônio, que pode acabar de uma hora para outra. Alguém disse que o dinheiro compra tudo. Não compra, irmão. Não compra. O dinheiro não consegue comprar tudo. Tem pessoas que vivem sonhando com dinheiro, pensando em dinheiro, orando a Deus, Deus manda alguém para estar na minha conta, e fica lá olhando na conta, não chegou. Tem gente que vive sonhando com isso. Alguém pensa que a idolatria do dinheiro é para quem tem, é quem não tem, vive pensando nele 24 horas. Vive até pedindo emprestado e não consegue pagar, e não se justifica diante do que fez. Cuidado com isso. O amor ao dinheiro não é quem tem muito dinheiro, é quem às vezes não tem, vive em busca dele, e não tem uma vida com Deus. Olha o que é que ele diz aqui, venda tudo que você tem, dê dinheiro aos pobres, e você vem, siga-me. Você acha que o que foi mais pesado foi ele vender? Foi ele fazer como o Zaqueu fez? Zaqueu fez isso, mas foi a palavra, venha e siga-me. Tem muitas pessoas que não querem seguir a Jesus Cristo. Jesus não estava instituindo uma regra universal de pobreza. Não é nada disso que o texto trata. Ele não estava expondo o Deus que esse jovem realmente adorava. Ele estava falando do Deus que era a idolatria, que era a riqueza no coração daquele jovem. Muitos deuses. A sua tristeza ao ouvir a proposta de Jesus Cristo, ele ficou muito triste, porque era muito rico. O texto diz, provou que ele amava mais o tesouro da terra do que o tesouro no céu. Você já viu no Sermão da Montanha, Jesus Cristo, não ajunte tesouro na terra, porque o ladrão faz o quê? Às vezes o governo confisca, a gente não sabe o que vai vir amanhã, vai guardar aquele pezinho de meia, às vezes some. A nossa confiança é em Deus. O Brasil já viveu isso. Em quem nós estamos depositando a confiança? Naquela mixaria. Que Deus nos livre da enfermidade, que Deus nos livre, porque hoje mais do que nunca está muito caro tudo, a consulta de tudo, pode em uma semana acabar com o que você juntou anos. Não dá segurança a ninguém, só quem dá segurança é Jesus. Aquele plano A que você pensa em ter, e eu queria dizer aos irmãos que mais que seja um plano bom, naquele lugar onde todo mundo tem um plano bom, morre também, porque o dinheiro não pode comprar a saúde. Só Jesus é a saúde das nações. O dinheiro pode comprar até muitas coisas, mulheres e os prazeres, mas não compra uma esposa. A esposa é um presente de Deus na minha vida, na sua vida também. Bendito seja o nome do Senhor. A salvação, irmão, exige uma rendição incondicional. Deus não quer apenas um lugar na sua vida. Deixa eu explicar isso. Deus não quer apenas um lugar na sua vida. Ele quer o trono. Deus não quer menos do que isso. Deus quer assumir o trono do teu coração, tirar esse eu e colocar Deus. E muitos têm desprezado ao Senhor. Dorme e acorda pensando no que tem, como é que eu faço para manter. Cuidado com isso.
louco, esta noite pedirão a tua alma. E o que tu tens preparado? Para quem será? Vai ficar para quem? Assim aqueles que é rico no mundo, mas não é rico com Deus. Tem gente que com Deus a conta está zerada, porque não confia no Senhor. Irmãos, essa mensagem chama minha atenção. Deus quer o trono, Deus quer o teu coração. Filho meu, dai-me o teu coração. Não pense que Deus vai ficar impressionado com o que você colocar na salva, com o que você colocar na conta. Deus não se impressiona. Deus se impressiona que você tem um coração para Ele, um coração rendido ao Senhor. Aqui Cristo Ele está falando, Ele pede o teu coração. O dinheiro pode trazer status para você e traz. A casa bonita, o carro, o orgulho, ou controle sobre a própria vida. Tem pessoas dominadas pelo dinheiro. E a Bíblia diz que o dinheiro é a raiz de todos os males. Mas aqui na Bíblia nunca disse que o dinheiro leva você para o inferno. O que leva você para o inferno, o homem para o inferno, é não confiar no Senhor. Aquela história do Lázaro e aquele homem rico que se vestia de púrpura, ele um finíssimo, a história diz que ele foi para o Hades, o sofrimento. Não era porque ele era rico, é porque ele não confiava em Deus. E a Bíblia diz que aquele homem miserável, que vivia sofrendo, chorando, e os cães lambendo sua ferida, ele foi para o céu, não era porque era pobre, é porque ele confiava em Deus. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Uns em curva se caem, e tem muita gente caído, mas nós nos levantamos e estamos de pé, porque Jesus é a nossa única esperança. Meus irmãos, você pode até ter dinheiro, mas minha mãe cantava, eu vou mencionar a senhora novamente, minha mãe. Ela cantava direto, quem tem Jesus tem tudo. Quem não tem Jesus não tem é nada. E quem ama Jesus Cristo, quem sabe o resto? No céu já tem morada. Eu quero ir para o quarto ponto dessa mensagem. A impossibilidade humana e a possibilidade divina. É o tema da mensagem. Salvação é obra de Deus. É impossível para você. Você tem retidão própria? Ah, você é o cara, né? Não é. Você é um miserável, desgraçado, pobre nu. Eu e você. Que precisa de Deus todos os dias. Se parar de respirar agora, vai ser uma agonia dentro dessa igreja. Para todo mundo te socorrer. E se a respiração não voltar, você é defunto. E amanhã tem o enterro. E amanhã é chorando e comprando flor. É chorando e comprando caixão. E eu vou dar uma surpresa para você. A padaria vai abrir amanhã, você morrendo ou não. O supermercado vai continuar, tudo continua. Precisa se voltar para Deus. O homem precisa se voltar para Deus. Ao ver a reação daquele jovem, Jesus declara: como é difícil para aqueles que têm riqueza ou confiam nela entrar no reino de Deus. A imagem do camelo passado pelo fundo da agulha que Jesus Cristo, ele ensina, é uma hipérbole, o que significa que é intencionalmente impossível, do ponto de vista humano. Quem salva é Jesus. Tem muita gente distraída, servia a Jesus, agora coloca desculpa que não serve por causa do emprego, é mentira, é porque você está com o coração frio diante de Deus. Você está frio. Não, é porque meu trabalho, é porque eu chego cansado. Tudo isso é conversa. Eu vou dizer como pregador, é conversa mole. E um dia a gente vai ter um encontro com Deus. Aí você vai sentir realmente, quando eu me dei bobeira, quanto corpo mole eu fiz, porque quando era no mundo fazia tudo. E na obra de Deus já diz que não pode fazer nada. A pergunta dos ouvintes, então, foi, dos discípulos, quem é que pode ser salvo? É uma pergunta. Um homem que apresentou um relatório: eu não perco o matinal, eu não perco o evangelismo, eu não perco o culto à noite, eu não perco o culto pela manhã, eu venho para o culto matinal, eu venho para jejum, eu faço tudo. Aí Jesus fez: falta uma coisa em você, viu? Irmãos, Jesus não se impressiona com a presença de ninguém dentro da igreja. Ele quer ver o nosso coração diante dele. Como foi que você chegou até aqui nessa noite? A pergunta é essa: quem que pode ser salvo? Demonstra que eles entenderam o ponto. E os abençoados, os ricos, não podem ser salvos por causa do seu dinheiro. Não conseguem. Aliás, a pandemia provou muita coisa aí, foi ou não foi?
Muita gente com dinheiro não podia ser salvo. Um vírus que ninguém nem via, só através do microscópio, levou a vida de muitos. E pessoas deixou fortuna no banco e não pôde salvar a sua vida. O mundo ficou abalado com isso. Ricos que tinham lá dinheiro para aproveitar, morreu. Essa noite te pedirão tua alma. Pessoas que vivem prometendo a Deus, um dia eu faço, e nunca sai do lugar. Um dia eu vou e nunca vai. Está na hora de você pensar o que você está fazendo da sua vida. A pergunta é, quem pode ser salvo? Meus irmãos, não pode ser salvo ninguém, senão Jesus pode salvar, somente Ele. E quando Ele salva, tudo vai ser diferente. Hoje eu vi um testemunho muito bonito do irmão Manuel, daqui dessa igreja. O irmão Manuel, ele contou sua trajetória, algumas coisas que Deus permitiu ele contasse. E como a vida dele estava destruída, até um dia que ele teve um encontro com Cristo, e tudo mudou. E ele disse que veio uma noite para a igreja, e ficou olhando como estava a sua vida. E um hino que cantou naquele dia da confissão dele, quero que valorize o que você tem. Você é um ser, alguém importante para Deus. E ele não achava que era importante para ninguém. Ninguém dava nada por ele. Você, e meus irmãos, já tentou se salvar a si mesmo? Conseguiu? Não vai conseguir não. Você já desistiu de tentar salvar-se a si mesmo? Ninguém pode salvar-se a si mesmo. Nem teu pai, nem tua mãe, ninguém. Você já reconheceu que a salvação é um milagre? Sabe qual é o maior milagre? Não é o cego ver, não é o surdo ouvir. O maior milagre é a salvação. Chama a atenção dos anjos, os anjos cantam, a igreja se alegra e o nome do Senhor é glorificado. O maior milagre é a salvação, porque tem uma repercussão para a vida eterna. Há muitas pessoas que já não se alegram por nada do céu. Se der uma festinha, o irmão se anima aqui só. Canta, se alegra, foi uma bênção, mas já não tem mais alegria para a salvação. E eu quero concluir, pastor Abisaí, e queria que a igreja orasse. O chamado de Deus para você é uma troca radical. Quem era você e quem é você a partir de Jesus Cristo? O convite de Jesus, vinde a mim. E esse convite termina com: venda tudo, se desligue desse mundo e se ligue com Deus. Venda tudo que você tem, você terá um tesouro no céu. Venha, siga-me. Esse é o cerne do Evangelho. Discípulo de Cristo segue a Jesus. Há muitos que não seguem a Jesus. Segue até o pai, segue a mãe. A mãe vai, eu vou. E um dia vai deixar tudo. Porque nunca tomou uma decisão pessoal. Nunca aceitou a Cristo de verdade. Entrou no Evangelho, na igreja. E o Evangelho nunca entrou nesse coração. A salvação não é para ser liberto do inferno. Não, nada disso. É ser unido a Cristo. É uma troca radical. É abandonar os nossos ídolos, seja qual for o ídolo, para ganharmos o próprio Deus. Quem é seu ídolo? É o seu emprego? É o seu carro? É a sua casa? São os seus amigos? Quem você se impressiona tudo e se prostra? Jesus, ele faz um convite àquele jovem. Jesus significa submissão, relacionando e adotando aquele jovem. Venha me seguir, meu filho. E ele não quis seguir a Jesus. Ainda hoje tem gente que quer resistir a Jesus. E eu vou deixar minha cervejinha? Eu já vi gente dizendo isso. E eu vou deixar a minha vida? Um dia pode ser tarde demais para você. Tarde demais. Hoje a porta está aberta. Escuta aí. Seguir a Jesus é o maior tesouro que a gente pode ter. É o maior tesouro. Um tesouro que nem a morte pode tirar. O ladrão rouba aqui o tesouro. Deus nos livre, mas nossa casa pode ser invadida. Por mais segurança que tenha, por mais câmera que tenha, pode ser invadida a nossa casa. Agora, um coração cheio da presença de Jesus Cristo, o diabo não pode entrar, porque você está selado por Jesus Cristo, pelo Espírito Santo. Seguir a Jesus, submissão, é negar-se a si mesmo. O chamado de Jesus para aquele jovem é o mesmo para o jovem de hoje, para todos nós. Deixe o que prende você e siga Jesus. O que é que prende você?
Deus quer libertar, Deus quer quebrar esse laço nesta noite, quebrar o laço para você seguir a Jesus. O laço vai ser quebrado, e você vai andar, e o nome de Jesus vai ser glorificado. A salvação, meu irmão, é pela graça, mas não é como alguém vive pregando aí, já estou salvo, agora pronto, e não faz nada. O salvo canta, o salvo adora, o salvo prega, o salvo fala do céu, o salvo tem compromisso com Deus. E se você não tem nenhum sinal desse, que salvação é essa? Como é que você vai morar num lugar que você nem dele fala a ninguém? Siga-me. A salvação, apesar de ser pela graça, custou muito caro. É o que a Bíblia me ensina, viu? Foi o sangue de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Não é para eu viver de todo jeito, é para eu viver para a glória dele. E a conclusão, fique orando, por favor. Incline sua cabeça para orar por alguém que está do seu lado. Escuta essa conclusão. A história do jovem rico termina de uma forma triste. Não tem um final feliz como o filho pródigo. A história do jovem rico termina triste. Ele indo embora, ele preferiu o tesouro temporário do que o tesouro eterno. Mas a história não precisa terminar assim para você nessa noite. Não precisa terminar desse jeito. A salvação é uma obra de Deus, e Deus está aqui. Deus está aqui. Você crê, irmão, que Deus está aqui? Porque Ele está. O evangelho dele está sendo anunciado. Você não precisa terminar como aquele jovem triste. A salvação é uma obra divina, impossível para os homens, impossível para você realizar, mas totalmente impossível para Deus. Talvez alguém que está afastado do evangelho está ouvindo essa mensagem. Você é desviado e você sabe disso. Você perdeu a alegria da salvação. Você praticamente, o que eu via muito no meu tempo, um turista na casa de Deus. E hoje Jesus está te convidando para desistir da autojustiça e identificar-se, abandonar o teu pecado, abandonar os ídolos do coração e confiar totalmente em Cristo, a nossa única esperança. E a mensagem é essa: venha e siga-me. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, vai ter a vida eterna. Não entrará em juízo, mas passou da morte para a vida. Irmão, está em oração, deixa eu fazer uma pergunta para você. Você notou que você e seu marido estão frio? Vocês dois não têm mais nada compromisso com a casa de Deus? Você notou que vocês estão distantes? Ou não notou isso? Porque está todo mundo notando a indiferença, a frieza, não tem mais oração, não tem mais trabalho, e você deixou sua casa e saiu para esse mundo, mas diz que é crente, sustenta, mas na prática você está servindo a um ídolo do seu coração. E nesta noite você está sendo convidado a voltar para Jesus. Eu quero fazer uma pergunta com muita humildade. Eu quero sair daqui com minha consciência, meu coração tranquilo. Você entendeu essa palavra? Onde você estiver, a igreja está orando por você. Eu entendi, pastor, e reconheço que estou distante. E eu quero voltar nessa noite, porque eu já sou crente. Quem é a primeira pessoa? Tem que ter coragem. Eu quero voltar. Eu me sinto muito triste, eu sinto insegura. A minha vida perdeu sentido. Eu ando completamente frio. Não leio mais Bíblia. Não consigo orar. E Deus está te chamando nessa noite. Você tem coragem de reconhecer, dizer: eu quero voltar para Jesus. Eu creio nele, mas eu estou afastado e reconheço e quero voltar nessa noite. Se tem alguém, faz um sinal. Toda a igreja está orando por você agora. Igreja, ora por esse irmão que está de lado. Você está precisando voltar com pressa, voltar para Cristo. Porque a Bíblia diz que quem está em Cristo é diferente. Tudo mudou. As coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Você percebe que você continua com os mesmos costumes. Deus quer mudar a sua vida. E eu não vou demorar, porque eu creio que essa mensagem foi compreensível para todos aqui. A pergunta é muito simples. Você pode aceitar e pode rejeitar. Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo quer reconciliar você, quer te salvar. E você tem coragem para dizer: eu preciso voltar.
Faz o sinal com a tua mão. E eu quero dizer, Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Você que chegou aqui, ouviu essa palavra. Talvez confrontou você. E você sabe dessa necessidade. Volta para Cristo. Venha a Ele. Só Ele pode mudar a tua história. Ele pode mudar a tua vida de sofrimento, do medo, do futuro. E te dar uma vida de paz. Vamos cantar uma mensagem musical. A igreja em oração. Eu nada sou sem Jesus. Nada. Escuta essa palavra. Meu Deus, abre o coração do teu servo, ó Pai. Que haja confissão nessa noite. Meu respirar. A igreja em oração. Este é o meu respirar. Somente o Espírito Santo pode fazer obra na sua vida. Ele é quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Jesus é o pão, é vida, e nem só de pão viverá o homem. Deus tem vida nova para você. Tua vontade feita em mim. Eu nada sou sem Jesus. Nada você é sem Cristo. Escuta essa palavra. Está perdido sem Jesus. Você está perdido. Eu estou perdido. Sem Jesus o homem está perdido. Por favor, até aí. Não é por força nem por violência. Talvez seja a sua última oportunidade na sua vida. E eu não estou aqui com uma mensagem de medo, porque a gente não sabe o que vai acontecer. Deus está chamando você para uma vida nova. Para tirar a idolatria do coração. Para mudar de vida e tomar uma decisão. Entregar sua vida a Cristo. Ele diz assim: estou na porta e estou batendo. Se alguém ouviu minha voz, entendeu, vai parar de brincar de ser crente. E vai ter uma vida de fruto. Vai ter uma vida frutífera. E vai fazer a obra do Senhor. Em nome de Jesus. Você já é crente, está afastado. Você entendeu essa palavra? Pastor, eu queria que orasse por mim, o Senhor e toda a igreja. Eu estou precisando muito. E esse meu pedido é urgente. É uma coisa urgente na minha vida. Só Deus sabe que eu tenho passado. E eu quero levantar toda a igreja para orar por você. Agora você entregue sua vida. Se você ouviu a voz de Cristo. Igreja, ora. Quem é essa pessoa? Em nome de Jesus. É para a glória de Deus, viu, irmão? Se você entendeu esse chamado de Deus. E você está sentindo um peso no seu coração, tristeza na sua alma, você pode tomar decisão nesta noite. Onde é que está essa primeira pessoa? Corajosamente. O jovem rico não foi um final feliz. Foi embora para casa, triste, porque rejeitou Jesus. A minha oração é que você não faça isso. Vamos todos ficar de pé nesse momento, por favor, fique de pé. E eu faço a última pergunta, porque eu desejo satisfazer a vontade de Deus. Fazer uma pergunta para você. E eu encerro com essa pergunta em uma oração. Não se apresse, não tenha muita pressa de sair da presença de Deus, não. Quem é você? Pastor, eu não vou sair daqui sem tomar essa decisão. Deus falou comigo o culto todo. E eu não vou ignorar a voz do Espírito Santo de Deus. Eu quero me entregar a Cristo. Tem uma vida, levanta a mão bem forte, sou eu. Talvez alguém até se impressione, porque você vai ser publicamente, está manifestando isso. E a Bíblia diz: todo aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do Pai que está no céu. Mas quem me negar,
diante dos homens, eu também o negarei. É bíblico isso, viu? Mas você quer confessar? E eu encerro com essa pergunta: quem é você? Venha seguir a Cristo. Deus abençoe, minha filha. Sua vida, uma jovem, uma adolescente, bem aqui no primeiro banco, com muita lágrima. Outra jovem pode chegar aqui e abraçar ela. Uma senhora, por favor. Uma senhora é melhor, uma irmã. Ela sentiu a palavra do Senhor. A igreja deve ficar mais atenta. Uma vida custou muito caro, irmão. Tem mais alguém aqui lutando. Quem é a segunda pessoa? Você quer declarar? Ou quer sair daqui do mesmo jeito? O jovem saiu triste, porque rejeitou a maior oferta, a da vida eterna. E a mixaria dele acabou. Um dia acaba tudo. Entrega teu caminho ao Senhor. Confia nele e ele tudo fará. Tem a segunda vida. Só faz um sinal. Se você entendeu essa palavra. Você está assim, está afastada. Está afastado. E nessa noite, publicamente, talvez, olhando para essa jovem aqui, como eu estou olhando aqui, está aqui chorando. Toda a característica de crente. Roupa, veste. Talvez uma família evangélica. Mas essa noite, ela tomou a melhor decisão da vida dela. Ela entregou sua vida a Cristo. Tem muita gente que precisa fazer isso. Tem cara de crente, mas o coração está distante do Senhor. Tem a segunda vida? Eu quero dizer, Deus te abençoe. Porque Jesus salvou uma, pode salvar duas, 3, 4. Quem é você? Em nome de Jesus, não saia daqui do mesmo jeito. Porque Deus trouxe você aqui. Por que você quer sair do mesmo jeito? Triste, indeciso. Você está voltando. Essa palavra é para alguém que estava no Evangelho e está sem força. Deus quer te dar força. Você quer voltar nessa noite? Preciso, pastor. Tem essa segunda vida? Se não há, o que eu posso dizer é que Deus tenha misericórdia de você. E não fique protelando para amanhã, porque amanhã pode ser muito tarde. Isso não é chavão de pastor, não, é bíblico. E hoje Cristo te quer libertar. Obrigado, meu Deus, porque nessa noite houve festa no céu, Pai. O céu está em festa, Pai. É o que diz a tua palavra, por uma ovelha, 99 não precisava. A ovelha ferida aceitou e teve festa no céu. A mulher que perdeu a dracma perdida, quando ela encontrou, deu festa, deu culto de gratidão, foi alegria. Assim haverá festa no céu por uma vida que se volta para o Senhor. Obrigado porque essa mensagem foi suficiente para salvar o mundo inteiro, ó Pai. O filho pródigo saiu triste da tua presença, porque ele confiava no dinheiro, no status, no poder, no emprego que ele tinha, mas não confiava no Senhor. Ele confiava na riqueza desse mundo, mas não tinha tesouro no céu. Obrigado porque essa adolescente aqui, ela entregou a vida a ti, ó Pai. Ela crê que tu és a única esperança. Mas, meu Deus, se alguém deixou tomar essa decisão, mesmo sendo chamado, que o Senhor possa fazer uma obra antes de se reconciliar com o sono, antes de começar a segunda-feira e a última semana de outubro, nesta noite possa se entregar na sua casa, onde você estiver. Meu Deus, eu entrego minha vida a ti. Eu não quero pecar contra ti. Eu quero ir para o céu. Eu estou em pecado. Perdoa meus pecados e escreve meu nome no livro da vida. E Deus vai fazer um milagre na sua vida. Em nome de Jesus. Amém. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e as doces consolações do teu Espírito esteja sobre nós, sobre essa jovem que se converteu e sobre todo Israel espalhado na face da terra, desde agora e para todo sempre. Vamos dizer amém, irmãos? Deus abençoe a todos.